Hoje nós vamos ler para entender um texto fundamental do professor Henrique Cláudio de Lima Vaz, o Padre Vaz, um dos filósofos mineiros mais importantes do século XX, que teve um impacto profundo sobre a minha formação filosófica. Eu li esse livro, Escritos de Filosofia 2, Ética e Cultura, quando eu tinha por volta de 20 anos. Eu só pude lê-lo porque eu tinha um professor para me auxiliar. E hoje nós vamos tentar fazer isso de um modo diferente. Eu primeiro vou explicar as ideias e depois vou ler o texto. Vocês vão ver como que tudo vai ser mais claro. Eu quero começar falando um pouco sobre o conceito de natureza na antiguidade grega. Há uma palavra para isso que é a palavra physis, de onde vem a palavra física, e que muitas vezes é traduzido por natureza. Mas a physis grega não é exatamente o que ela significa para nós. A physis grega é algo distinto do que a natureza significa para nós. Eu vou ler para vocês, num livro que eu publiquei em 2002, que é a minha tese de doutorado, uma passagem de um autor, infelizmente eu não tenho um livro, usei um livro de uma biblioteca, que é o Burnet, o John Burnet. Um livro chamado A Aurora da Filosofia Grega. Ele diz assim: na língua filosófica grega, physis designa sempre o que é primário, fundamental e persistente, por oposição ao que é secundário, derivado e transitório. Aquilo que é dado, por oposição àquilo que é feito ou que é dever. Os gregos acreditavam que existia uma essência, uma substância que constituía a própria natureza. Essa substância que, ao mesmo tempo, permanecia, permitia as mudanças que nós percebemos por meio dos sentidos. Veja o que Aristóteles fala sobre essa substância na sua metafísica. Ele diz assim: os primeiros filósofos afirmaram que aquilo que todos os seres são e aquilo de que originariamente derivam e aquilo em que, por último, se dissolvem é o elemento e princípio dos seres, em grego arché, na medida que é a realidade que permanece idêntica, mesmo na mudança de suas afecções. Pense, por exemplo, no ser humano. Suponhamos que o ser humano seja constituído de átomos. Esses átomos são em si mesmos imutáveis, permanentes, persistentes. Isso é a natureza. Quando nós somos formados pelos átomos e quando nós deixamos de existir pela desagregação dos átomos, os átomos mesmos não se alteram. Os átomos são a natureza eterna, imutável, da qual nós fazemos parte. O homem está integrado à natureza. Ele também é um ser natural. Mas essa visão vai ser alterada profundamente com a modernidade. Isso tem muito a ver com René Descartes, um filósofo que faz da dúvida o princípio do conhecimento. Veja o que Hannah Arendt diz sobre Descartes e a dúvida. Ela diz isso no seu livro A Condição Humana. Ela diz assim: a filosofia moderna começou com De omnibus dubitandum est. Deve-se duvidar de tudo, de Descartes. Ou seja, com a dúvida. Mas a dúvida não como controle inerente à mente humana, destinada a resguardá-la contra os engodos do pensamento e as ilusões do sentido, nem com ceticismo em relação à moral e os preconceitos dos homens e das épocas, e nem mesmo como método crítico de pesquisa científica e especulação filosófica. Quando a gente lê Descartes pela primeira vez, parece que a dúvida é apenas um método. Mas o que Hannah Arendt está dizendo é que ela é mais do que um método. Olha o que ela diz. A dúvida cartesiana é muito mais inclusiva e visa a fim demasiado fundamental para ser motivada por conteúdos tão concretos.
Na filosofia e no pensamento modernos, a dúvida ocupa a mesma posição central que em todos os séculos anteriores cabia ao talmazen dos gregos. O assombro diante de tudo o que é como é. Descartes foi o primeiro a conceitualizar essa forma moderna de duvidar, que depois dele passou a ser o motor evidente e inaudível que vem movendo todo o pensamento, o eixo invisível em torno do qual todo o pensamento tem girado. Hannah Arendt aqui está contrapondo Descartes a Aristóteles. Olha o que Aristóteles disse lá na Metafísica. Ele diz assim: os homens começaram a filosofar agora como na origem por causa da admiração. A palavra grega aqui é talmazen. Na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da Lua e aos do Sol e dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe. Olha que interessante o que Aristóteles está dizendo. O filósofo, ao contrário do que todo mundo pensa, não é alguém que tem certeza que sabe algo. Ao contrário, é alguém que tem certeza que não sabe. É muito socrático isso. Talmazen já é um princípio que está na filosofia platônica e provavelmente vem de Sócrates. A ideia de que existe uma regularidade na natureza e não uma aleatoriedade. O mundo poderia ser aleatório. O céu poderia ser azul hoje, vermelho amanhã, multicolorido outro dia, sem cor nenhuma no outro, mas ele é sempre azul. Isso é admirável. Existe uma ordem. E essa ordem antecede ao conhecimento humano. Ela não é uma criação do conhecimento, ela antecede o conhecimento. Descartes muda isso. A ciência moderna muda isso. A ciência moderna faz da dúvida não apenas um método, mas uma suposição de que nós estamos sendo enganados pelo cotidiano. Pense, por exemplo, na Revolução Copernicana. Quando nós olhamos o céu de dia, o que nós vemos, aparentemente, é o Sol girando em torno da Terra. Será que é mesmo? Essa é a dúvida. Quando nós vemos a natureza, nós desconfiamos que existe algo por trás dela que não está revelado e que a aparência dos fenômenos não corresponde à sua essência. Essa é uma frase de Marx. Marx diz que se a aparência e a essência dos fenômenos fosse idêntica, a ciência seria desnecessária. A ciência moderna parte da dúvida, pressupondo que existe algo oculto que o homem precisa descobrir para que a natureza faça sentido. Isso representa uma mudança muito grande, porque toda a física, toda a ciência antiga de Aristóteles, por exemplo, se baseava no conceito de causa final. Se nós queremos entender o universo, nós devemos perguntar pela finalidade das coisas. É a finalidade, a causa final, o telos, a palavra grega que significa causa final, que explica por que as coisas são como são e se uma coisa é melhor do que outra. Um garfo com 4 dentes é melhor do que um garfo com 3 dentes para comer. Por quê? Por causa da sua finalidade. E a causa final, diz Aristóteles, é a que explica a realidade. Olha o que ele diz na Metafísica. A causa significa o fim. Quer dizer, o propósito da coisa. Por exemplo, o propósito de caminhar é a saúde. De fato, por que motivo se caminha? Respondemos, para ser saudável. E dizendo isso, consideramos ter dado a
causa do caminhar. E o mesmo vale para todas as coisas que são movidas por outro e são intermediárias entre o motor e o fim. Por exemplo, o emagrecimento, a purgação, os remédios, os instrumentos médicos são todos causas da saúde. Com efeito, todos estão em função do fim e diferem entre si, enquanto alguns são instrumentos e outros são ações. O que Aristóteles está dizendo? Ele tem uma frase que ele repete muito, a natureza não faz nada em vão. Por que cada ser da natureza tem a forma que tem? Por que nós temos dedos e as vacas não? Por que as vacas têm tetas e nós não? Por que as sementes das plantas são diferentes umas das outras? Aristóteles diz, é a finalidade que explica. A modernidade vai mudar isso radicalmente. Veja, por exemplo, o que Newton diz nos Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Ele diz assim: não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que as que são verdadeiras e suficientes para explicar suas aparências. Compare Newton com Aristóteles de novo. Para eu explicar a existência do pessegueiro diferente da existência da laranjeira, eu preciso de finalidades diferentes, duas causas diferentes. A física de Newton não precisa disso. Ela explica tudo com um único princípio. Como que ela faz isso? Substituindo a causa final pela causa eficiente. É o movimento, a força, o trabalho que explica a realidade. Veja o que ele diz logo em seguida. Portanto, aos mesmos efeitos naturais temos que atribuir as mesmas causas, tanto quanto possível. E ele vai dizer que essa causa é a força. Isso tem muito a ver com Darwin, séculos depois. A teoria da evolução de Darwin não pressupõe nenhuma finalidade na natureza. O que acontece é eventualidades que se mostram mais eficientes na sobrevivência daquela espécie e por isso vão se fixando geneticamente. Seleção natural. A seleção natural não pressupõe que havia uma finalidade que orientava o processo de evolução. Ao contrário, ela é fruto do acaso de milhões de anos. A causa final vai perdendo a sua importância. Vou dar um exemplo, que é a obra de Spinoza. Olha o que Spinoza diz no seu livro mais famoso, que é A Ética. Ele diz assim: ele está falando aqui sobre a causa final. Ele diz o seguinte: ele se opõe à existência de uma causa final que explique a natureza e diz assim: todos os preconceitos que aqui me proponho a expor dependem de um único, a saber, que os homens pressupõem, em geral, que todas as coisas naturais agem, tal como eles próprios, em função de um fim, chegando até mesmo a dar como assentado que o próprio Deus dirige todas as coisas, tendo em vista algum fim preciso. Pois dizem que Deus fez todas as coisas em função do homem, e fez o homem, por sua vez, para que este lhe prestasse culto. Este preconceito transformou-se assim em superstição e criou profundas raízes em nossas mentes, fazendo com que cada um dedicasse o máximo de esforço para compreender e explicar as causas finais de todas as coisas. Mas ao tentar demonstrar que a natureza nada faz em vão, isto é, não faz nada que não seja para o proveito humano,
Eles parecem ter demonstrado apenas que, tal como os homens, a natureza e os deuses também deliram. Não seria possível explicar, por exemplo, a doença na natureza. A natureza, se ela é orientada por uma finalidade e tem o homem, no final das contas, nessa finalidade, a doença, a velhice, a morte seriam erros. Não é a finalidade que explica nada disso. E aí ele continua. Para demonstrar agora que a natureza não tem nenhum fim que lhe tenha sido prefixado e que todas as causas finais não passam de ficções humanas, não será necessário argumentar muito. Essa doutrina finalista inverte totalmente a natureza, pois considera como efeito aquilo que é realmente causa e vice-versa. Parece que ele está antecipando em quase 300 anos a teoria da evolução de Darwin. Então, o que a gente já viu? Bom, primeiro, uma mudança no conceito do que é a modo de acesso à natureza. Por quê? Porque não é mais a admiração, mas a dúvida que motiva a pesquisa científica. Em segundo lugar, uma substituição da causa final, que explicava o universo, pela causa eficiente. Isso tem a ver com a emergência de um novo conceito da natureza. Nesse novo conceito de natureza, o que nós vemos é uma natureza que se contrapõe ao homem. Olha o que Maquiavel diz no Príncipe. Eu já comentei num outro vídeo, você pode ver ele aqui em cima, essa passagem de Maquiavel. Olha o que ele diz. Não ignoro que muitos tiveram e têm a convicção de que as coisas do mundo sejam governadas pela fortuna e por Deus, ou seja, pela natureza, sem que os homens possam corrigi-las com sua sensatez, ou melhor, não disponham de nenhum remédio. Mas depois ele diz assim, com relação à fortuna, que a fortuna é sim muito poderosa, mas apenas onde a força, a inteligência humana não coloca limites para ela. A natureza agora não é mais o homem, a natureza agora é o vírus, a inundação, a seca, as queimadas. Um inimigo a ser vencido pela estratégia, pela inteligência, pela astúcia humana e também pela força, mas sobretudo pela astúcia humana. É um novo conceito de natureza que nós estamos vendo aqui. E esse novo conceito de natureza, que é regido por causas eficientes e não por causas finais, vai implicar em Maquiavel um outro detalhe. É que se só existem causas finais, não dá para mais conectar ética e política. Ética e política era, para os gregos, uma só realidade. Aristóteles termina a Ética Nicômaco dizendo assim, agora vamos tratar da cidade, e acaba a ética. Aí a política, um outro livro dele, começa assim, como acabamos de dizer, ética e política eram a mesma realidade para Aristóteles. Na natureza, elas vão se separar. Isso tem muito a ver com várias transformações que ocorrem, mas uma delas é essa. É que são as forças políticas e não a finalidade que conectam eventualmente política, direito e ética. Não existe mais uma conexão natural entre elas. A conexão é artificial. O mesmo acontece com o ser humano. Ao contrário de Aristóteles, e nesse outro vídeo aqui, eu explico isso, para quem o homem era naturalmente um ser político, para os filósofos modernos, o homem é naturalmente um ser individual e egoísta, que se une a outros artificialmente, por meio do egoísmo. O egoísmo é muito funcional no ser humano. O meu interesse me leva a cooperar com outro ser humano, pensam os filósofos modernos.
E isso tem a ver com a emergência de uma nova teoria política que não pressupõe mais que o homem é naturalmente político, mas que ele vive em sociedade por um interesse. Na hipótese de ter havido um contrato social, nós explicamos a existência da sociedade atual em função dos interesses dos seres que fizeram aquele contrato. Eu não posso demonstrar a existência do contrato, mas o modo como a sociedade se organiza hoje só faz sentido se, na hipótese de ter havido no passado um contrato entre os seres que fundaram a sociedade. Agora a gente tem condição de ler o texto do Padre Vaz. E você vai ver que ele faz muito sentido. Ele resume tudo isso de uma maneira brilhante. Veja o que ele diz. Para ficarmos na brevidade de uma fórmula, podemos dizer que na antropologia política clássica, aquela de Aristóteles, a universalidade do direito tem a forma de uma universalidade nomotética, ao passo que na antropologia política moderna, os filósofos contratualistas, por exemplo, de Maquiavel, de Spinoza, estamos diante de uma universalidade hipotética. A universalidade nomotética é aquela que tem como fundamento uma ordem do mundo que se supõe manifesta e na qual o nomos, ou a lei da cidade, é o modo de vida do homem que reflete a ordem cósmica contemplada pela razão. O Talmazen, a admiração de que exista uma ordem anterior ao próprio conhecimento dela que estrutura a natureza, finalisticamente. A universalidade hipotética, ao invés, é aquela cujo fundamento permanece oculto e requer uma explicação a título de uma hipótese inicial não verificada empiricamente. Como eu disse, eu só consigo explicar a sociedade moderna, na filosofia política moderna, pressupondo que houve algo que eu não posso demonstrar a existência, um contrato, e que deve ser confirmado dedutivamente pelas suas consequências. É fácil observar que a universalidade nomotética constitui o horizonte das teorias do direito natural clássico. As teorias de São Tomás de Aquino, as teorias de Cícero, as teorias de Aristóteles e assim por diante. Ao passo que a universalidade hipotética é o pressuposto epistemológico das teorias do direito natural moderno, dos contratualistas e de Maquiavel, por exemplo. No primeiro caso, permanecemos no âmbito da ontologia antiga. Como era essa ontologia antiga? Finalística. Existia um telos, uma finalidade que estruturava toda a natureza. No segundo, caminhamos sob o signo do pensamento científico moderno. As causas eficientes reivindicadas por Spinoza, por Newton. No primeiro caso, a política conserva uma intrínseca relação com a ética. Ethos, a palavra grega para costumes, mas também para morada, é o mesmo que polis. No segundo, na filosofia moderna, essa relação torna-se extrínseca e problemática, e a política tende a se constituir em esfera autônoma, independente da normatividade ética e frequentemente a ela oposta. Maquiavel fala sobre isso também. Maquiavel diz que a filosofia, o príncipe moderno, ele se caracteriza pela eficiência. Ele pode escolher livremente o fim que quiser, mas uma vez escolhido o fim, os meios estão submetidos a se atingir esse fim. Tem que ser os meios aptos para isso. A evolução do conceito de natureza, que oferece o fundamento para a definição da universalidade do direito, é que permite a passagem da universalidade nomotética à universalidade hipotética. Essa intuição de Padre Vaz é fundamental. Foi quando o conceito de natureza se alterou, nós deixamos de ser um ser natural para sermos o inimigo, a natureza ser o nosso inimiga, é que houve essa mudança de um pensamento político
antigo, medieval, para o moderno. É justamente essa passagem que constitui, talvez, o desafio maior da reflexão política contemporânea. A questão de se existe conexão entre ética e política. Voltada para o processo histórico que assistiu à formação das modernas sociedades liberais e vive hoje sua crise. Essa crise, por sua vez, recoloca em termos de extrema gravidade o problema das relações entre ética e direito. Como você vê, o texto do Padre Vaz resume tudo isso que eu falei sobre a mudança da filosofia antiga para a filosofia moderna. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos. Me siga aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e a gente volta a se encontrar semana que vem.